Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você, muita prosperidade de Deus para você. Hoje é segunda-feira. E toda segunda-feira nós clamamos a Deus por resposta para a vida profissional, empresarial, financeira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Glória a Deus. Você que está me acompanhando pelo YouTube, já curta esse vídeo, já deixa aí seu like, o seu joinha, porque é importante você deixar o seu like para que assim a plataforma possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, tá bom? E ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza. Você que está assistindo pelo Facebook, peço a você, caso você não esteja me seguindo, tem a opção de seguir e também de ativar o sininho para que você receba notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Glória a Deus. Eu estou falando assim um pouquinho arrastado porque eu estou cansado, né? Acordei bem cedo, né? Praticamente passei vigília, né? Passei a madrugada em oração. É isso. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele é tomado à força. A gente precisa pôr força. Força para poder obter de Deus a resposta. Está escrito na palavra: adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então é isso. Eu quero nesse momento colocar aqui um louvor, uma canção, um louvor. Em seguida eu vou estar intercedendo, vou estar orando pela vida de todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem testemunho, se eu não me engano tem testemunho para compartilhar. Faz tempo que eu não coloco testemunho pelas lives, né? Já tem um tempinho já. Mas eu acredito que tem testemunho para compartilhar, tá? Mas vamos de louvor nesse momento? Então vamos lá, vamos de louvor nesse momento. E depois, logo em seguida, eu estarei clamando pela vida profissional, empresarial e financeira de todos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos de louvor. Vamos de louvor. É isso aí, vamos lá. Permaneça na live. Ver seu povo humilhado, ver seu trigo ser roubado. O Senhor lhe apareceu, eu sou contigo, Gideão. Ai, Senhor, se és meu Deus, porque nos veio a opressão. Gideão, homem valente, eu sou contigo. Gideão, não temas, pois eu sou teu Deus. Gideão não se escondeu, o inimigo ele não temeu. Sua oferta ele foi buscar, um cabrito pôs no altar. Gideão vai buscar o boi, foi assim que o Senhor falou. Sacrifício perfeito no altar ele entregou. Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo sou. Vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 Gideão, com sua fé destrói os inimigos. Vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 Gideão, com sua fé destrói os inimigos.
na caverna ele não ficou, o seu trigo ele foi malhar. Toda Israel temeu, mas de Deus se pôs a lutar. Lá do céu Deus o avistou, de sua fé se agradou. Sacrifício perfeito no altar ele entregou. Vai, Gideão, nesta fé que contigo sou. Vai, Gideão. Vai nesta fé que eu estou contigo. Oh, vai, Gideão. Com sua fé destrói os inimigos. Vai, Gideão. Vai nesta fé que eu estou contigo. Vai, Gideão. Com sua fé destrói os inimigos. Glória a Deus. Pois bem, vamos de oração. Vamos nesse momento orar. Vamos clamar a Deus. Você que está nesse momento assistindo, acompanhando, se possível, curva essa cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e tudo aquilo que eu falar a respeito da tua vida profissional, empresarial, financeira, você estando em concordância, de acordo, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse. Pois bem, vamos orar nesse instante. Vamos nesse momento clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé, com a fé desse homem, com a fé dessa mulher, desta pessoa que talvez esteja vivendo uma situação, difícil na sua vida profissional, financeira, empresarial. Há muitas pessoas, meu Pai, que estão se sentindo com a vida profissional e financeira, derrotada. Há muitas pessoas que estão com a sua vida profissional e financeira no pó, pessoas que estão endividadas, pessoas que não conseguem terminar a obra da sua casa, não conseguem, tirar do papel o projeto de abrir um negócio próprio. Quantas são as pessoas, meu Pai, que estão tendo dificuldade? Nós tivemos a pandemia e agora, após a pandemia, temos essa guerra lá na Ucrânia com a Rússia e tudo isso está afetando, meu Pai, a economia mundial, a economia do planeta. Então, meu Deus, que o Senhor venha nesse momento se compadecer daquele que precisa, meu Pai, de um milagre urgente para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. É o Senhor que diz na sua palavra, minha é a prata, diz o Senhor. Então, do Senhor é a prata. Está escrito que não há nada que o homem receba que não venha do alto. Então, meu Deus, aquilo que tem sido impedimento para essa pessoa ser próspera, para essa pessoa ser bem-sucedida, para essa pessoa, meu Pai, venha, deslanchar. Sim, meu Deus, o que está impedindo essa pessoa de avançar, de crescer, que isso venha ser arrancado, meu Pai, arrancado da vida dessa pessoa, que haja, meu Pai, a prosperidade do Senhor nas mãos dessa pessoa, a bênção do Senhor, melhor dizendo, nas mãos desta pessoa, pois uma vez que as mãos desta pessoa têm a tua bênção, é certo de que a tua bênção haverá de alcançar essa pessoa. Então eu peço nesse momento, meu Deus, faz o teu poder se manifestar, faz o teu nome ser glorificado, glorifica a ti mesmo e ao teu Filho Jesus Cristo nesta hora, e abre, meu Deus, a porta de emprego, abre a porta de emprego para quem precisa, para aquele que quer empreender, que venha ser bem sucedido, que venha ter êxito no que está para fazer. Então, meu Pai, eu peço nesse momento que o espírito de inveja, que o espírito de amarração, que o espírito que tranca os caminhos, que o espírito que impede, meu Pai, dessa pessoa ser a tua testemunha, porque teu Filho Jesus Cristo, ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas, ser-me-eis minhas testemunhas. Então ajuda essa pessoa a ser a tua testemunha aqui na terra. Chama a existência, meu Pai, o milagre que essa pessoa precisa para a sua vida profissional, empresarial, financeira.
Faz um reboliço, faz, meu Pai, com que os céus e a terra sejam movidos agora em favor desta pessoa. Faz com que tudo venha contribuir, venha colaborar para que essa pessoa não permaneça, meu Deus, no opróbrio, na vergonha, mas que ela venha receber da parte do Senhor a dupla honra, porque está escrito que no lugar de vergonha havereis de ter dupla honra. Então eu profetizo nessa hora e declaro, meu Pai, essa pessoa vem receber da tua parte a dupla honra, vem receber da tua parte a tua bênção, a bênção da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. Essa pessoa vem a ter condições para pagar as dívidas, para quitar os aluguéis e sair do aluguel. Sim, meu Deus, sair do aluguel, que essa pessoa venha ter uma casa própria, venha ter, meu Pai, um estabelecimento comercial próprio. Sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor faça com que isso ocorra, faça com que isso aconteça, que a tua prosperidade e a tua bênção seja sobre a vida desta pessoa e sobre todos da sua casa. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que você pegue um azeite, tá bom? Pega um azeite e tu vai fazer o seguinte, você vai consagrar esse azeite, depois você vai tacar esse azeite aonde você queira, tá bom? Você vai fazer isso. Você vai pegar o azeite consagrado e vai jogar ou na frente da sua casa, ou no quintal da sua casa, ou no seu local de trabalho. Você vai fazer exatamente desta forma como eu estou te instruindo. Você vai pegar o azeite e você vai lançar, vai jogar onde você queira, que a unção de Deus, a unção que despedaça o jugo, venha se manifestar. Está escrito na palavra que a unção ela despedaça o jugo. Então você vai pegar esse azeite, esse óleo, e você vai lançar em qualquer lugar, aonde você queira lançar, para que assim a servidão, o jugo da vida profissional, empresarial e financeira venha a ser, sabe o quê? Venha a ser desfeito, venha a ser destruído pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos apresentar, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. O azeite é símbolo do teu Espírito. E está escrito que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Então eu te peço nesse instante, meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória por meio deste elemento. Abençoe, meu Pai, de maneira poderosa a vida desta pessoa por meio do azeite, por meio do ponto de contato. E faz o teu nome ser glorificado, meu Pai. Importa que o Senhor seja glorificado e que nós diminuamos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza no tempo presente. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos manter, meu Pai, nos manter, sabe, na tua bênção. Só o Senhor pode nos manter na tua bênção, só o Senhor pode nos manter na tua prosperidade. Então faça, meu Pai, faça desse azeite o ponto de contato que essa pessoa precisa com o milagre, com a bênção, com a vitória. Então assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você vai fazer isso, você vai pegar o azeite e vai jogar onde você quiser, tá bom? Gente, peço perdão, tá? É que eu passei praticamente a noite em claro, né? Passei a noite em vigília, então eu estou exausto, extremamente exausto, cansado. Terminar a live aqui eu vou descansar, tá bom? Mas faz isso, pega o azeite e jogue aonde você queira jogar. Se você está com uma obra atrasada, você vai pegar esse azeite e vai jogar. No caso, você vai jogar uma gota apenas, tá? Aí você vai e coloca lá no seu quintal ou no apartamento. Eu não sei se tu mora em apartamento ou em casa, mas se a obra está travada, você quer que avance, então você vai lançar o azeite, o óleo, crendo que a unção que despedaça o jugo vai despedaçar o
que está impedindo de você avançar, de você crescer, de você progredir, tá bom? Faz isso pela fé, em nome do Senhor. Você que tem uma loja, você que é lojista, você que tem um estabelecimento comercial, faz isso. Você que quer uma resposta lá no teu local de trabalho, também faz isso, tá bom? Faz isso em nome do Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, eu quero ir para a palavra, tá? Deixa eu ir para a palavra nesse momento. Livro de Juízes. Está meio abafado aqui, eu vou tirar aqui o casaco. Rio de Janeiro já tem mais de uma semana que está tempo frio. Pode-se dizer assim, mais ou menos frio, não chega a ser frio, mas um tempo chuvoso. Parece que chegou uma frente fria, né? Mas é isso. Daqui a pouco liga o maçarico. Daqui a pouco. Quando vier o calor também vai vir com força. Então olha só, livro de Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, tá bom? Onde a gente vai fazer a leitura da palavra. Juízes capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Pastor, você está com sono, pastor? Tô cansado. É assim mesmo. Vigília. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então, Gideão estava malhando o trigo, e ele estava malhando o trigo no lagar, e diz a palavra que ele estava ali fazendo isso para salvar. Para salvar o quê? Salvar o trigo dos medianitas. Que os medianitas eles vinham e tomavam tudo. Aí diz o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor ele falou isso para Gideão. E ele fala também isso para você. Eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa, valorosa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. Varão valoroso, varoa valorosa. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? O que é feito das suas maravilhas? Trazendo para os nossos dias, pessoas que estão vivendo em uma situação de servidão, porque Gideão estava vivendo em uma situação de servidão, o seu povo estava vivendo uma situação de servidão. E trazendo para os nossos dias, como é que seria isso? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Gideão está fazendo, uma pergunta a Deus. Por que tudo isto está nos sobrevendo? Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito das tuas maravilhas? O que é feito das tuas maravilhas? Quer ver uma maravilha? Aliás, eu posso citar mais de uma.
Eu vou citar as maravilhas não do velho, mas do novo. E no novo tem bastante também maravilhas de provisão. Por exemplo, no velho nós temos a viúva que teve a farinha, né? Eu estou aqui com a farinha aqui, ó. A farinha. A mulher tinha um pouquinho de farinha, mas com um pouquinho daquela farinha, por causa da palavra do profeta, do homem de Deus, não faltou farinha na casa daquela mulher. Não faltou farinha. A prosperidade foi tamanha que por todo o tempo que houve crise em Israel, não faltou nem azeite e nem faltou a farinha. Não faltou nem uma coisa e nem outra. Nem uma coisa e nem outra. Deus fez com que houvesse um milagre. O milagre da multiplicação. Milagre da multiplicação. Nós temos, por exemplo, a passagem que fala de Eliseu, que um dos rapazes, dos filhos dos profetas, colocou uma erva venenosa no alimento, na comida. Tipo um sopão. E aí chegaram para Eliseu e disseram assim: Eliseu, a morte na panela. A morte na panela, Eliseu. A morte. E aí diz a palavra que Eliseu, ele pegou um lenho, e ele, no caso, ele colocou sal, né? Se eu não me engano, eu não me recordo agora a história, mas eu só sei que houve um milagre. Onde havia veneno, passou a haver só o quê? Somente o que tinha que ter por direito, que era o tempero. Você sabe, né? Comida sem tempero, né? Horrível, né? Que nem comida de hospital. Eles nem colocam sal, nem temperam com sal. E diz a palavra que aquela panela onde havia morte passou a ter o quê? Passou a ter vida. A palavra diz que as cordonizes, elas vieram, foram trazidas por Deus para que o povo se saciasse. A palavra diz que todo dia o povo recolhia do que descia do céu o chamado maná. Nós vamos encontrar inúmeras passagens no Velho Testamento, mas eu quero chamar a tua atenção para os milagres do Novo a respeito de provisão. Jesus Cristo, ele falou para os discípulos: já que está longe, né, para comprar algum alimento, para alimentar essa multidão, já que vocês não têm nenhum alimento aí para dar para esse povo, então faça o seguinte: procure alguém no meio da multidão que tenha algum alimento e traga aqui. E encontraram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí diz a palavra que Jesus, ele pegou aqueles pães, abençoou o pão, abençoou ali o peixe, ou seja, o alimento. E após ele ter feito isso, ele fez assim, ó. Olha só como é que ele fez. Jesus, ele pegou, abençoou o pão. Depois de abençoar o pão, o que ele fez? Ele compartilhou. Ele compartilhou. E nisso que ele dá o primeiro pão, e quando ele volta para pegar a segunda parte, que na verdade já não era mais a segunda parte, porque quando ele estendeu a mão, nisso que ele estendeu a mão, nisso que ele deu aos discípulos o primeiro pedaço, para que eles compartilhassem com o povo. Eu estou conjecturando, tá? Eu imagino que na hora que ele estendeu a mão, no mesmo instante, houve o milagre da multiplicação. Se tinha de um, surgiu outro.
De um surgiu outro. Você está compreendendo? De um surgiu outro. E foi assim o milagre. Assim, pelo menos, eu imagino. Assim foi o milagre. Ele, ó, quando ele voltou com a mão, o pão já tinha crescido. Aí compartilhou o peixe. Quando ele voltou, já tinha mais um peixe, ou até mais do que um peixe. Ou seja, e foi havendo aquele processo. O processo foi assim. Ele distribuía o pão, ele partia o pão e entregava aos discípulos, os discípulos entregavam ao povo. Ele abençoava o pão, aliás, ele abençoou uma única vez. E após ter abençoado, ele começou a fazer isso, esse movimento aqui, ó. E nisso que os discípulos pegavam e passavam para o povo, entregava para o povo. O milagre da multiplicação só foi o quê? Crescendo. Aquilo que era, era somente 5 pães e 2 peixes. 7 elementos. 5 pães e 2 peixes. O que o Senhor Jesus ele fez? Após consagrar, pedir a bênção de Deus sobre os elementos, o que aconteceu? Aconteceu que exatamente o milagre ocorreu. O milagre aconteceu. Quer ver um outro episódio? Jesus Cristo chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vá lá no mar. Primeiro peixe que você encontrar, você vai encontrar uma moeda. E com essa moeda você vai pagar os meus impostos e os teus. Você está vendo a ordem? Vai pagar os meus impostos, depois o teu. Milagre. Você encontrar uma moeda que vai pagar todas as tuas dívidas, vai quitar todas as tuas dívidas, o nome para isso é milagre. Talvez alguém possa dizer, isso foi obra do acaso. Encontrou uma moeda dentro da boca de um peixe? Para você ver o poder de onisciência do Senhor Jesus. Jesus Cristo ele conhece a mente, ele sonda a mente e os corações de todos. Todos são, todos são pelo Senhor, avaliados, provados, enfim. Se eu perdi aqui a meada aqui é porque eu estou cansado, tá, gente? Não liga não. Por isso que é bom ministrar a palavra bem descansado, né? Bem descansado. Mas voltando lá para Juízes. Eu acho que você já está entendendo o que Deus está querendo falar, né? Voltando para Juízes, capítulo 6. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas. Nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Nós ouvimos as maravilhas. Cadê as maravilhas do Senhor? Às vezes a pessoa ela fica assim, se perguntando: cadê as maravilhas do Senhor? Estou trabalhando aqui, estou me matando de trabalhar. É verdade. Mas sabe o que a palavra diz? Se o Senhor não edificar, em vão é aquele que trabalha. Gideão e a nação de Israel, eles estavam querendo vencer na força do braço deles. Aliás, provavelmente eles já estavam até convencidos de que o destino deles era o quê? Plantar e não desfrutar de nada. Porque olha o que diz aqui, ó, Juízes capítulo 6, versículo 1.
Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você está vendo? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu, veja, o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos. Eu quero só abrir um parênteses aqui, tá? Eu sei que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o tema, né? O tema é sobre vida profissional, empresarial, financeira, mas essa palavra me fez lembrar do seguinte: muitas pessoas que andam fazendo aquilo que é mal diante do Senhor, vai ficar para a grande tribulação. Você sabia que a grande tribulação, que a Bíblia fala que será o período do anticristo aqui na terra, você sabia que será um período de 7 anos? A palavra está dizendo aqui, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel representa a igreja. Paulo ele fala que nós somos a igreja. Israel, que nós somos o Israel. Paulo ele fala que nós somos o Israel de Deus. E a palavra está dizendo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Quem os medianitas aqui representam? Os demônios, os espíritos maus, os espíritos malignos. Eu só queria fazer esse comentário, tá? Que Jesus Cristo ele está voltando. Tá bem? Mas, continuando aqui a leitura, versículo 2. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas. As covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Talvez você esteja se sentindo assim, com a sua vida profissional e financeira ou empresarial destruída. Você planta, mas você não colhe. Você trabalha e não vê o resultado do teu trabalho. É como a palavra diz, é como se você estivesse recebendo o teu salário num sactel furado. Sabe? É como se você recebesse o teu salário num sactel furado. Quando você vê, cadê o dinheiro? Cadê os recursos que eu tinha aqui? Já se foi. Talvez você esteja se sentindo assim, como Israel, vivendo uma situação semelhante. Entravam na terra para destruir. Quem? Os medianitas. Os medianitas, que representam o mal, né? Representam o mal, representam aqueles que são usados pelo mal para te prejudicar no teu local de trabalho, para te prejudicar no teu negócio. Aí diz aqui, Juízes capítulo 6, verso 4. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Como eu falei, os medianitas eles representam o que? Os demônios, os espíritos maus. Representam o espírito da miséria, o espírito de amarração, o espírito de atraso, o espírito de inveja.
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É isso que a pessoa ela tem que fazer, ó, quando ela se vê em situação de pobreza. E aí a pessoa percebe que ela está em tal situação por causa de um espírito de inveja. Você acha que não tem pessoas que te invejam? Ah, mas eu não tenho nada. Não precisa você ter nada materialmente, não. Às vezes a pessoa ela é humilde, muito humilde. Mas mesmo ela sendo muito humilde, existem pessoas que têm inveja dela, têm inveja do sorriso dela, têm inveja do jeito dela de ser, enfim. Existem N motivos para uma pessoa ter inveja da outra. Aliás, o motivo é um só. É um demônio. É um espírito mau, um espírito maligno. Que faz com que a outra fique cobiçando, desejando, querendo o que a outra tem. É um demônio. É o diabo ali por detrás. É o próprio Satanás. Você está entendendo? E diz aqui a palavra. Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles clamaram, a história muda. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Deus sempre vai te enviar profetas. Deus sempre vai te enviar profetas. Deus sempre vai... Aliás, a palavra fala, né? Enviei os meus profetas madrugando. Ainda era escuro e enviei os meus profetas. Então Deus sempre vai enviar profetas. Deus sempre vai enviar um homem, uma mulher de Deus, alguém para te falar aquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor. E diz aqui, ó, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus. Você sabe o que é deuses, né? Paulo ele fala que quem serve a ídolos não serve a deuses, mas demônios. Quem são os demônios? A terça parte dos anjos que vieram na rebelião com Satanás, com Lúcifer. Está lá, Apocalipse capítulo 12. E o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas de Deus. No caso, as estrelas de Deus é uma referência aos anjos caídos. Os anjos que vieram na rebelião. Então, a palavra está dizendo, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus. Em outras palavras, não tema as entidades, os espíritos. Não tema. Não tema. Não tema aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste, olha só, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí que está o X da questão. Quando a pessoa ela não ouve a voz de Deus, quando a pessoa ela não obedece esta palavra, não obedece a palavra do Senhor, a pessoa vive o quê? Debaixo de servidão. Debaixo de servidão. E os medianitas estavam vivendo debaixo de servidão. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Não ouviram a voz do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu, ou seja, o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Quando a pessoa ela não ouve a voz do Senhor, interessante, né? Essa questão de voz. Jesus Cristo lá em João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas o quê? Elas me seguem. Elas andam nos meus passos.
elas me obedecem, elas se submetem. Então, o povo estava cativo, estava sobre jugo dos medianitas, sobre a servidão, estava em servidão. E aí Deus ele aparece, né? Deus primeiro ele envia um profeta, e o profeta fala da razão, do porquê de eles estarem vivendo em tal situação. E após o profeta falar com eles, porque diz aqui, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não temas. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Não destes ouvidos à minha voz. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam dando ouvidos à voz de quem? A voz do estranho. Como diz lá em João capítulo 10. Ao invés da pessoa ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, ela passa a dar ouvidos à voz do estranho. E uma vez que a pessoa ela passa a dar ouvido à voz dos estranhos, pessoas que não têm vida com Deus, não tem nada para acrescentar para a pessoa. A pessoa só tem maus conselhos. Porque lá em Salmos, capítulo 1, Salmos de número 1, fala, bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Você está vendo a condição para que a pessoa prospere? Eu vou até aqui no livro de Salmos, aqui, eu recitei ele, mas diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, qual é o segredo para prosperar? Qual é o segredo para ter o fruto? Porque o que é fruto? Fruto é resultado de trabalho, de esforço. E a palavra está dizendo que muito feliz, ou seja, bem-aventurado quer dizer muito feliz o varão ou a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Você sabe, né? Tem gente que chama a outra para participar de um esquema de corrupção. A gente está em ano de eleição, né? Estamos caminhando aí para o segundo turno, né? Para o candidato, para o cargo de presidente, e nós já obtivemos, né? Já vimos que já houve muita corrupção, não é verdade? Muita corrupção já houve no Brasil, muita corrupção, muita. E a palavra diz para a gente não dar ouvidos ao conselho de quem? Do ímpio, porque o ímpio vai te levar para a corrupção. O ímpio ele vai fazer você comprar uma mercadoria de origem duvidosa, você que trabalha com vendas. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim, nada a ver, pô, compra aqui. Tá, mas cadê a nota?
Lembrando que hoje em dia a pessoa ela pode passar uma mercadoria para outra com uma nota fria. E aí? Complicado, né? Mas aí pelo menos você está de inocente. E a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se você não sabe, você está de inocente, você está crente que aquele papel, aquele documento ali que o rapaz, né, está te entregando realmente é algo válido, que não tem problema nenhum. Mas muitas das vezes é uma nota fria, não é uma nota verdadeira, enfim. Então a palavra está dizendo que a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, né, na lei, medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E aí, o anjo foi até quem? Até Gideão. Gideão, ele ouviu o anjo falar com ele. Voltando aqui para Juízes capítulo 6, eu estou caminhando para o término dessa mensagem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Eu já ouvi tantas maravilhas a respeito do Senhor. E cadê essas maravilhas? Cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha só, o povo falando que a culpa era de Deus. A situação que eles estavam vivendo, a culpa era deles, não era de Deus, não. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que gostam de fazer isso, de colocar a culpa no outro, sendo que a Bíblia ela é bem clara: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A pessoa fica ali se queixando. É claro que, no geral, tem pessoas que se queixam, reclamam de Deus, murmura de Deus. Tem. Mas tem outras que têm um entendimento. Não. Foi eu que errei. Foi eu que tomei uma decisão sem consultar a Deus. Eu abri esse negócio sem consultar a Deus. Eu aceitei essa proposta de trabalho sem consultar a Deus. Eu não falei com Deus, eu não falei com o Senhor. Simplesmente me apareceu a oportunidade. Opa, é de Deus. Está errado. Está errado. Tem que pedir a Deus o quê? Confirmação. Poxa, mas abriu a porta, houve uma oportunidade. Eu não vou pegar essa oportunidade? Eu tenho filho para criar. Eu sou casado. Eu tenho contas. Eu tenho que arcar com contas. Estou pagando ainda a casa. Eu ainda estou pagando isso, pagando aquilo outro. Mas a pessoa ela não pode tomar qualquer decisão sem consultar a Deus. Você precisa consultar ao Senhor. Aí diz aqui, ó: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele. Então o quê? O Senhor olhou para ele. Você está olhando. Aliás, o Senhor está olhando para você. O Senhor ele tem visto a tua servidão. Talvez você diga assim: realmente essa palavra está vindo de encontro realmente a mim. Eu estou vivendo uma vida profissional e financeira de servidão. Eu estou me sentindo um escravo. Eu estou me sentindo uma pessoa explorada pelo meu patrão. Eu
estou me sentindo explorado e eu não estou vendo o resultado. Mas olha o que Deus diz aqui, ó. O Senhor falando. Então o Senhor olhou. O Senhor o quê? Olhou, e o teu pai que te vê. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Israel, você sabe, né? Representa a igreja. Mas pode representar também a tua casa. Paulo ele fala que nós somos Israel de Deus, a igreja. Mas você pode ter um entendimento também de que Israel representa, sabe o quê? A tua casa. Representa a tua casa, representa os que são da sua casa, da sua família. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos demônios. Na verdade não está escrito demônios, né? Está escrito medianitas. Estou em Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele. O Senhor está te olhando, Ele está te observando, Ele tem visto o teu esforço. E Ele disse, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Aí Gideão começou a falar da sua origem, sendo que Deus não estava se importando com a sua origem. Deus não estava nem aí de qual família Gideão veio, se a família dele era rica, se a família dele era pobre, se era classe alta ou classe média ou classe baixa. Deus não estava preocupado com o status social dele, com a condição social dele. Até porque, ainda que a pessoa ela não tenha nenhum centavo, não tenha nada, o Deus da Bíblia é o Deus da provisão. É o Deus que não deixa faltar nada. É o Deus que multiplica azeite e farinha. É o Deus da prosperidade. É o Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? Segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o seu Espírito que age, que opera, que efetua, realiza todas as coisas em favor de nós. Então, Gideão ele faz essa indagação. Ele fala, e ele disse: ai, Senhor meu, que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: por enquanto eu hei de ser contigo. Então Deus está falando, não importa a tua origem, não importa a tua origem, não importa se você nasceu em uma casa pobre, uma casa de pessoas humildes. O meu pai e a minha mãe eram muito humildes. Eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Fui criado pelo tio, pela tia. Enfim, não importa a sua origem. Não importa a sua origem. Aliás, tem muitas pessoas que nasceram dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, ou desde criança até o início da sua vida adulta viveu em um morro. Estou falando aqui da realidade, né? Carioca. Seja em uma favela, numa periferia, ou seja, em um morro, uma comunidade. Há muitas pessoas que nasceram numa comunidade, nasceram em um lugar pobre, muito pobre, e hoje são pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, pessoas que outrora eram empregadas, mas hoje dão empregos, entendeu? Ao invés de ser contratado, contrata, ou seja, ao invés de ser cauda, é cabeça, ao invés de estar por baixo, está por cima. Aí diz aqui, ó, o próprio Deus falando,
Juízes capítulo 6, verso 16. E o Senhor lhe disse: por enquanto eu hei de ser contigo. Você não vai estar sozinho nesse negócio, não. Esse negócio que você está para abrir, Deus será contigo. Essas vendas que estão aí, sabe, que não está saindo, você está tendo dificuldade para vender, o Senhor está falando: eu hei de ser contigo. E tu ferirás os medianitas. Ou seja, você vai ferir. Ferir. Como é que você vai ferir? Vai ferir assim, ó, com aquilo que você liberar, com aquilo que você profetizar. Está escrito lá em Apocalipse, João evangelista, lá na ilha de Patmos, ele viu Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e com uma aguda espada afiada saindo da sua boca. Sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? Significa a palavra de sentença, a palavra de juízo. E assim como Jesus Cristo, ele profetizava e as coisas aconteciam, assim como ele dizia: demônio, sai dele, e o demônio saía, e ele dizia: levanta e toma o teu leito e anda, assim como Jesus ele falava, ele determinava e a coisa acontecia, Deus também, por meio desta palavra, ele fala a mesma coisa contigo. Tu ferirás os medianitas. Tu irás ferir o espírito de inveja. Quando? Quando você determinar. Quando você determinar. Você vai ferir o espírito de inveja, o espírito de amarração, o espírito que tranca os caminhos, o espírito que te impede de avançar, de progredir, de ser cabeça. O espírito mau que está impedindo de você ver as maravilhas, porque Gideão perguntou: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? O que nos é feito das suas maravilhas? Cadê as suas maravilhas? Cadê as maravilhas do Senhor? Deus está falando contigo por meio desta palavra. Vou eu contigo. Eu hei de ser contigo. E tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então ele pediu um sinal a Deus. Você quer sinal a Deus? Então Deus vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal. Deus ele vai te confirmar. Ele vai te confirmar se o trabalho que apareceu para você de fato é para você ou não. Se é bênção do Senhor ou se é o laço do inimigo para fazer com que você se perca. Deus vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal. Porque Ele é Deus de sinais. Ele vai te dar um sinal. Gideão pediu um sinal ao Senhor. Rogo-te, versículo 18. Juízes capítulo 6, versículo 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou seja, a minha oferta, e o ponha perante a ti, e disse: esperarei até que voltes. Está vendo? Gideão ele foi oferecer a Deus, ao anjo do Senhor, melhor dizendo, que é o próprio Deus, né? É uma teofania, é a manifestação visível de Deus. Os teólogos acreditam que ali é o próprio Senhor Jesus Cristo antes de ter sido gerado no ventre da Virgem Maria, no ventre de Maria. E aí Gideão ele fala: rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou seja, a minha oferta. Lá no hebraico significa oferta. A palavra presente aqui significa oferta. E o ponha perante a ti e disse: eu esperarei até que voltes. O anjo falou para ele: eu vou esperar você voltar. Eu vou esperar você voltar com o sacrifício. Eu vou esperar você voltar com o teu voto. Com o teu voto. Porque se a pessoa ela quer se ver livre da servidão, ela precisa cumprir o quê? Com o seu voto. Gideão ele fez um voto.
aguarda que eu vou voltar. Se tu és quem dizes ser que é, então aguarda, eu vou voltar. E o Senhor, ele falou, né, o anjo, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, versículo 19, Juízes, capítulo 6, versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito, ou seja, preparou uma oferta. Preparou uma oferta. E bolos, né? Preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. E lhe apresentou. Tá vendo? Gideão foi lá e preparou uma oferta. E voltou lá para apresentar a oferta ao anjo do Senhor. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha. E verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Só por essa frase aqui a gente já sabe quem é, né? Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. De fato é Jesus Cristo, pré-encarnado. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas. Jesus Cristo, ele tinha esse jargão, né? Ele falava para as pessoas: não temas, crê somente. Não temas, não morrerás. Ou seja, não morrerás. Você não vai morrer nessa situação de servidão. Você não vai viver a vida inteira como servo dos homens. Servir dos homens. Eu vou fazer de você um cabeça, Gideão. Você vai ser cabeça. Você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Você vai deixar de ser pau mandado para comandar, para liderar. Aí diz aqui, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou Senhor é paz. Shalom Adonai, né? Shalom Adonai. Yahvé Adonai, né? Shalom Adonai. Shalom, Shalom. Yahvé Shalom. Jeová Shalom. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Bezreahita. Então é isso. Gideão, ele foi, preparou uma oferta, ofereceu ao Senhor, ofereceu ao anjo. Você está vendo? Ele não se apresentou diante do Senhor, o quê? De mãos vazias. A pessoa quer se ver livre do jugo, sabe, do mal na vida profissional, financeira, mas a pessoa ela não quer ser fiel no pouco, para que assim Deus venha colocar ela o quê? No muito. Porque assim a palavra nos ensina, né? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Aí olha só, ele foi lá e ofereceu bolos, né? Ele ofereceu cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, né? E aí diz aqui o 25: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba, ou seja, destrói o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte,
no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Deus falou para ele, o anjo falou para ele, vai lá e derruba o altar de Baal, destrói o altar de Baal. O altar de Baal para você pode ser alguma coisa relacionada a algo ilícito. Eu não sei, pode ser alguma coisa ilícita. E tem gente que fala assim, a Deus eu só peço saúde, porque trabalho, eu levanto cedo, me esforço e tudo mais, corro atrás e conquisto. Pode até conquistar, mas lá na frente perde. Tem muita gente que perde. Tem muita gente que tem perdido. Por quê? A palavra fala, a palavra diz, se o Senhor não edificar, não foi o que Deus falou aqui, ó, que o anjo falou aqui com Gideão, eu hei de ser contigo. Se o Senhor não fosse com ele, ele seria um homem morto, porque ele ia para cima dos medianitas e certamente ele não iria vencer a batalha. Tem muita gente querendo vencer a batalha das dívidas, a batalha da dificuldade para aumentar o número de vendas, enfim. Há muitas pessoas que estão tendo dificuldades para vencer na vida profissional, financeira, empresarial. Por quê? Porque não está dependendo do Senhor. O Senhor não está indo com a pessoa. Porque quando o Senhor é com a pessoa, aí a pessoa ela vence. Ela vence e ela mantém o que ela conquista. Aquilo que ela conquistou, com a ajuda do Senhor, ela mantém, ela não perde. Então, olha só. Gideão, ele fez isso. Ele ofereceu um sacrifício pequeno. Depois ele ofereceu um sacrifício maior. Até porque o anjo pediu a ele. Ó, e aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi. Ele já tinha dado o primeiro, né? O segundo boi. De 7 anos, e derriba o altar de Baal. Como eu falei, eu não sei qual é o altar que você precisa derrubar. Talvez tenha algum altar aí que você precisa derrubar. Algo que está te impedindo de você prosperar, de você avançar. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Aí diz aqui, ó, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Aí ele foi lá e quebrou tudo, destruiu lá o altar de Baal, quebrou tudinho, ele quebrou tudo. Diz aqui o versículo 28 diz aqui, levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Ou seja, ele edificou um altar, ele levantou um altar no lugar do altar de Baal. Ele destruiu o que precisava ser destruído, para levantar no lugar daquilo que foi destruído um novo altar. E ele foi lá oferecer o segundo boi ao Senhor. Aí diz o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os bezirritas se ajuntaram após ele. Sabe o que eu entendo dessa palavra? Se você seguir o passo a passo, assim como Gideão, porque Gideão seguiu o passo a passo. Gideão, ele pediu um sinal e Deus deu um sinal a ele. Se você falar com Deus, Senhor, me dá um sinal, me dá uma estratégia, me dá uma direção, me mostra o que eu tenho que fazer em relação às minhas vendas, o que eu tenho que fazer em relação ao meu negócio, o que eu tenho que fazer. Meu Pai, me dá um sinal, me dá uma direção. Porque o que é sinal? Sinal é uma direção.
uma direção. Me dá um sinal. E Deus ele vai te dar um sinal. Ele é Deus de sinais. Está escrito em Amós 3,7, certamente o Senhor não fará nada ou não permitirá nada sem que antes revele aos seus servos. A quem? Os profetas. Lembrando que você é servo, ou se não é, deve ser. Você tem que ser servo e você também tem que ser profeta de você mesmo. Porque a palavra profeta quer dizer aquele que profere, aquele que fala as palavras de Deus. João Batista ele disse que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Você não é de Deus? Então você tem que falar as palavras de Deus. Você tem que profetizar as palavras de Deus. Você tem que profetizar as promessas de Deus para a tua vida. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Deus me coloca por cima e não por baixo. Deus me dá condições para ter muito, para emprestar e até mesmo para dar. Não, fulano, eu não quero te emprestar não, eu estou te dando. Toma. Tem gente que empresta e depois tem até briga, né? Tem gente que acaba até amizade. Tem gente que por causa do dinheiro... fulano, tem que me pagar, tá? Te emprestei já tem um tempo, estou precisando desse dinheiro. E a pessoa fica enrolando a outra, né? Mas a Bíblia fala, terás para emprestar e até mesmo para dar. Não faço questão desse dinheiro não, pode ficar para você. Pode ficar para você. Eu estou te dando, eu estou te abençoando. Eu estou ofertando na tua vida. Você está entendendo? Deus, Ele quer isso para a tua vida. Se você fizer que nem Gideão, ele pediu um sinal a Deus, pediu um sinal ao anjo, o anjo deu um sinal. Depois, diz aqui que ele foi lá e ofereceu uma oferta. Ele ofereceu uma oferta, ele preparou uma oferta e apresentou ao anjo. Né? Lembrando que o anjo em Apocalipse, né? O anjo em Apocalipse é o pastor da igreja. É o pastor, o anjo, né? O anjo. Quem é o anjo? A palavra anjo quer dizer mensageiro. Interessante que Jesus Cristo ele fala, né? Se deres um copo de água a um mensageiro meu, ou seja, a um profeta meu, receberás recompensa, receberás galardão. E Gideão ele fez isso, né? Ele ofereceu ao anjo uma oferta voluntária. E depois o anjo, né, o Senhor, ele aparece para Gideão e fala assim, ainda te falta uma coisa, Gideão. Vai lá, destrói o altar lá de Baal do teu pai, pega o segundo boi e traz para mim e sacrifica. Melhor dizendo, correção. Vai lá, derruba o altar de Baal, constrói um altar novo e depois de construir esse altar novo, depois de você construir um altar novo, você vai fazer o quê? Você vai sacrificar a mim o segundo boi. E Gideão ele fez, e depois de Gideão ter feito tudo isso, diz aqui a palavra, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os beziarritas se ajuntaram após ele. As coisas vão começar a colaborar ao teu favor. Deus vai começar a colocar pessoas para te ajudar. Vai colocar pessoas no teu caminho, porque pessoas são pontes, né? Pessoas são pontes. Através de uma pessoa, a pessoa que está desempregada, tem a vaga lá onde eu trabalho, me dá aqui o teu currículo, bum, aí já leva lá para o RH da pessoa, lá do trabalho, e aí a pessoa lá do RH, né, sem saber, sendo condicionada pelo próprio Deus, vai e liga para a pessoa, manda mensagem para a pessoa, e-mail para a pessoa, e essa pessoa, ela é o quê? É contratada. Mas houve o quê? Houve uma ponte. Você está desempregado? Me dá aqui teu currículo aqui. Tá bom? Eu vou levar lá na minha empresa. Lá na minha empresa está tendo uma vaga e eu vou falar lá com o meu encarregado, vou falar lá com o gerente. Ou seja, aqui está dizendo
o qual tocou a buzina e os beziarritas se ajuntaram após ele. Ou seja, Deus vai trazer pessoas, entendeu? Para se ajuntar, para te ajudar no empreendimento, entendeu? Você pode interpretar também, a gente pode interpretar da seguinte forma: a palavra diz que todas as coisas colaboram e contribuem. Esses beziarritas significam pessoas que vão contribuir, que vão se ajuntar a você para somar, né? Jesus ele fala, né? Quem não soma, Jesus ele fala, quem não ajunta espalha, quem não é comigo é contra mim. Então aconteceu isso aqui com Gideão. O Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito de Deus se apossou sobre ele. O capítulo 7 fala que Gideão com 300 homens vence os medianitas, vence os medianitas. Capítulo 7, verso 9 diz: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E aí diz a palavra que eles venceram os medianitas. Os medianitas, houve um alvoroço, um reboliço lá no arraial lá dos medianitas. Eu estou aqui resumindo para você, né? Por exemplo, aqui no versículo de número 22 fala: tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, ou seja, dos medianitas. E isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali, de Asser, de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Aí diz aqui o versículo 8, só para terminar. Capítulo 8, Juízes capítulo 8, versículo 3. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou com ele quando falou esta palavra. É porque os da tribo de Efraim, eles ficaram zangados, né? Porque eles não foram convocados para irem junto com Gideão. Gideão ele foi só com os 300, né? Mas diz aqui a palavra que Deus deu na mão dos eframitas, né? Os reis, porque eles tinham fugido. Aí diz aqui a palavra aqui, ó, versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Então, ainda que você esteja cansado, Deus ele fala para você, continue perseguindo. Continue perseguindo. Continue perseguindo. Glória a Deus. Continue perseguindo. E diz a palavra aqui, e subiu Gideão, né? Juízes capítulo 8, versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeia e feriu aquele exército por enquanto o exército estava descuidado. Você está vendo? Mesmo cansado, Gideão, ele foi, com os 300, ali, foi ali com os 300 atrás de Zeba e Salmuna. É o que diz aqui a palavra, Juízes capítulo 8, verso 5, e disse ao homem de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, esta já está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Ou seja, esse pessoal não queria ajudar Gideão. Ou seja, não queriam somar com Gideão. Aí Gideão fala aqui, então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Peniel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de
Penuel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Aí diz aqui, né? Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, e todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam espada. Né? Gideão, ele feriu todo o exército, e diz aqui que esse exército estava o quê? Estava descuidado. Então, Deus ele entregou nas mãos de Gideão os seus inimigos. O interessante é que diz que ele estava cansado. Ele e os 300 estavam o quê? Cansados. Já estavam cansados, mas ainda perseguindo. Então Deus ele fala isso para você. Ainda que você esteja cansado, que nem eu estou cansado. Poderia não fazer essa live. Poderia pegar um vídeo qualquer lá de segunda-feira que eu tenho, né, no acervo e compartilhar com o pessoal do Zap, do Message, compartilhar com o pessoal. Mas estou eu aqui mesmo cansado, mesmo exausto, que nem Gideão, mesmo cansado, mas perseguindo. Mesmo cansado, mas perseguindo. Deus ele fala contigo. Continue perseguindo. Continue perseverando. Não desista. Vai haver barreiras, vai haver dificuldades. Isso aí é certo. Dificuldade vem para todos. Aliás, Jesus Cristo ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E só para poder fechar aqui com essa palavra, para terminar aqui, antes de terminar, a palavra diz que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de paz, de alegria, de justiça. Diz a palavra, e era cerca de quase 30.000 homens. Sabe o que Deus ele fez? Deus ele fez uma peneiragem, Deus ele fez uma seleção. De quase 30.000 foi para 22.000. De 22.000 sai para quanto foi? Para 300. Para 300. Só foi 300 dos 22.000, porque a princípio tinha quase 30.000, mas depois caiu para 22.000. De 22.000, o número caiu para 300. Deus chegou para Gideão e falou assim, ó, fale para quem é covarde voltar para casa. Quem é covarde, volta para casa. Quem é covarde, volta para casa. E milhares voltaram para casa. Houve milhares que se negaram a ir para o campo de batalha, ir para a guerra. Só uma minoria que foi com Gideão, que foi os 300. Você está vendo aí? Às vezes a pessoa acha que ela vai vencer porque ela tem um número grande com ela. Ledo engano. É um grande engano achar que vai vencer porque tem muita gente com ela. Gideão ele venceu com 300. De 30.000, de quase 30.000 para 22.000. De 22.000 para 300. E diz a palavra que eles, mesmo cansados, eles perseguiram. Então Deus manda te dizer isso. No meio desta palavra é isso que Deus está falando ao teu coração. Persevera, continua perseguindo. Continua perseguindo. E pode ter certeza, no final de tudo, você será por Deus honrado. Glória a Deus. A palavra diz que Gideão, ele até recusou de querer governar. O povo queria fazer dele, sabe o quê? Um governante, um líder. Mas Gideão, não. O líder de vocês é Deus. O líder de vocês é o Senhor. O Senhor ele quer que você governe. Mas você sabe, né? Governar não significa ser soberano. Não quer dizer ser tirano.
Não. Nada a ver. Governar para a glória de Deus é o seguinte, é servir. É servir. É que nem o presidente, né? Já que a gente está em período de eleição, indo para o segundo turno, as pessoas estão falando sobre presidente. O presidente, na verdade, ele é um empregado nosso. Porque nós elegemos, a população elege, a população escolhe, e aí ele ocupa a cadeira presidencial, o que venceu, para quê? Para servir o povo e não para ser servido. Você está compreendendo? Deus, ele quer que você governe. Deus, ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer que você esteja por cima e não por baixo. Deus, ele quer que você tenha muito para emprestar e até para dar. Mas aí você precisa seguir esse passo a passo de Gideão. Passo a passo de Gideão. Gideão foi lá, pediu a Deus o sinal, Deus foi lá e deu o sinal para ele. Depois de ele ter o sinal de Deus, o que ele fez? Ele ofereceu uma oferta. Ele deu um presente para o Senhor, para o anjo. Ele fez uma oferta para o anjo. Depois, mais adiante, Deus exigiu dele, vai lá e quebra o altar de Baal. Ou seja, você precisa fazer um autoexame. Espera aí. Deixa eu fazer um exame aqui, um autoexame aqui. O que pode estar de errado na minha vida? O que eu preciso fazer para ver o favor de Deus se manifestar na minha vida? O que eu posso fazer? O que me falta? O que me falta? O que me resta? É isso que representa o altar de Baal, representa aquilo que você precisa destruir, quebrar. Aquilo que você sabe que não é certo. Não é certo. Comprar coisas roubadas, não é certo. Comprar e não pagar, pegar emprestado e não devolver. Tem uma série de coisas que vão contra a palavra de Deus. E aí você precisa falar com Deus. Meu Deus, me mostra. Me mostra onde está o altar de Baal. Na minha vida profissional, na minha vida financeira. Ou até mesmo em outra área, né? Até mesmo em outra área. A Bíblia fala que se o marido não estiver bem com a esposa, a oração dele não é atendida e vice-versa. A Bíblia fala que se nós não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, de maneira alguma o Pai Celestial nos perdoará. Então existem condições para que Deus nos abençoe para a área que a gente precisa urgentemente de resposta. Então você precisa analisar qual é o Baal, qual é o altar de Baal que eu preciso destruir. Gideão, ele foi lá e destruiu o altar. Depois de ele destruir o altar de Baal, ele construiu um altar novo. E depois de ter construído um altar novo, ele ofereceu em sacrifício um segundo boi. Ele ofereceu aquilo que Deus solicitou dele. Praticamente não foi nem uma solicitação, foi uma ordem, né? Foi uma ordem. Naquela mesma noite o Senhor disse, levanta-te e desce ao arraial. Né? Isso aqui no capítulo 7, mas lá no capítulo 6 ele fala, né? Capítulo 6 ele diz aqui, e aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma o boi. Foi uma ordem, toma o boi, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Foi uma ordem. Pega o boi e me dá. E depois que ele fez isso, depois que ele fez tudo isso, ofereceu uma oferta a Deus, uma oferta ao anjo. Depois que ele quebrou o altar de Baal e ofereceu o boi, o segundo boi, que era do pai em sacrifício, diz a palavra, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas
se ajuntaram após ele. Se você seguir o passo a passo que nem Gideão fez, se você obedecer a Deus em tudo, pode ter certeza, o Espírito de Deus ele vai vir sobre você, vai te revestir e você vai vencer o que você precisa vencer nestas 3 áreas: área profissional, empresarial e financeira. Para Deus, você receba de bom grado a palavra do Senhor e que o Espírito de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Eu falei, que eu estou cansado, que nem Gideão, cansado, mas perseguindo. E é assim que tem que ser mesmo. Mesmo cansado, a gente tem que perseguir. Jesus Cristo ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Lembrando que a palavra salvação ela engloba todas as áreas. Salvação não é só salvação da alma, não, mas é salvação no sentido de livramento. Livramento das dívidas, livre, sabe, da amarração, do espírito de atraso, do espírito de miséria, dívidas, enfim. Deus ele quer sempre. Deus sempre vai querer o melhor para o seu povo, para os seus servos. Está escrito na palavra do Senhor: engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Deus ele ama a prosperidade dos seus servos. Gideão ele foi servo, por isso que ele venceu. Mesmo cansado, perseguiu e venceu. Então, você precisa fazer isso. Tomar Gideão como um exemplo. Glória a Deus. Vou estar terminando, mas antes de estar terminando, eu quero orar pelos semeadores do Deus vivo, por aqueles que têm sido patrocinadores, que têm sido mantenedores desse ministério, que têm ajudado esse ministério a custear, que têm ajudado com os custos, com os gastos, enfim. Eu quero orar pelos semeadores do Deus vivo. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço nesse momento que o Senhor venha abençoar os Teus filhos de maneira poderosa, que os Teus filhos venham ser bem-sucedidos, que os Teus filhos venham ser vitoriosos, assim como Gideão foi. Gideão, ele recebeu do Senhor um sinal, um sinal do Senhor. Ele ofereceu ao Senhor a oferta, e foi uma oferta voluntária. Ele mesmo quis fazer isso, mas depois do Senhor consumir aquela oferta, de consumir sim aquele presente dado por Gideão, diz a tua palavra que o Senhor pediu vírgula. Na verdade, o Senhor não pediu, o Senhor deu uma ordem. O Senhor falou para Gideão: vai lá e pega, toma o boi, toma o segundo boi, o boi do teu pai, e quebra, destrói o altar de Baal, e constrói um altar novo no lugar desse altar que foi destruído. No lugar do altar destruído, constrói um altar novo, um altar em meu nome. Em seguida, ofereça o segundo boi. E diz a tua palavra que quando ele ofereceu o segundo boi, após ter feito tudo isso, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o revestiu. E ele foi para a batalha e ele venceu os medianitas. Ele venceu. Mesmo cansado, ele foi lá e perseverou. Ele perseguiu. E no final de tudo ele venceu. Então eu peço, meu Pai, faz os semeadores desse ministério, semeadores do Deus vivo, vencerem as dívidas, vencerem, as dificuldades. Estamos vivendo dias onde há inúmeras pessoas passando por dificuldade, por um grande aperto na vida profissional, na vida financeira, na vida empresarial. Mas, ainda que o mundo esteja em crise, o teu reino não pode ser abalado. Então, os teus filhos que têm contribuído, meu Pai, com esse ministério, faz a promessa,
da tua palavra se cumprir. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse, aquele que me serviu, o Pai o honrará. Então, faz os teus filhos serem honrados pelo Senhor. Faz com que as sementes sejam multiplicadas de 1 por 30, de 1 por 60 e de 1 por 100, e até mesmo de 1 por 1000. E abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos e faz eles serem as tuas testemunhas aqui na terra. Testemunhas, sim, de milagres financeiros, de milagres materiais, sim, porque tu és aquele que multiplica pães, que multiplica peixes, que faz com que não falte o azeite, a farinha. Sim, meu Pai, que o Senhor venha abençoar de maneira gloriosa, de maneira abundante a vida dos semeadores do Deus vivo. Que haja testemunhos que venham bendizer e glorificar o teu nome. Peço, meu Deus, por aqueles que têm um desejo sincero também de contribuir com esse ministério, de se tornarem semeadores. Dá semente àqueles que querem semear, pois é assim que está escrito. E o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Então, aqueles que querem semear têm a vontade, o desejo de semear. Faz com que o recurso chegue em suas mãos e que quando o milagre financeiro acontecer, que quando o recurso chegar em suas mãos, que eles venham ser fiéis ao Senhor. Essa pessoa venha ser fiel ao Senhor, o autor do milagre financeiro do qual ela espera receber da parte do Senhor. Então assim eu oro pela vida de todos os semeadores do Deus vivo e também daqueles que estão tomando a decisão de querer honrar ao Senhor por meio desse ministério. Assim, meu Deus, eu oro por todos e já creio pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando agora e amanhã é terça-feira e toda terça-feira nós oramos por cura divina e também por cura do corpo e por cura da alma, tá bom? Então amanhã, às 8 horas da noite, com a permissão do Senhor, vou estar fazendo a live aqui, tá bom? E daqui a pouco, né? Daqui a umas 5 horas mais ou menos, eu estou de volta fazendo a live de 3 da manhã, tá bom? Deixa eu encerrar nesse momento e o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco, por isso vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor, perseverem na fé, pois quem perseverar até o fim será salvo. Compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Glória a Deus. Até mais tarde, caso você esteja acordado, não sei. Às 3 da manhã estou de volta e amanhã, terça-feira, uma terça-feira da manifestação do poder e da glória do Deus vivo, a terça-feira da cura divina, cura para o corpo e cura também para a alma. Compartilhe essa live e abençoe vidas. Deus abençoe, muita luz, graça e paz. Desculpa aí, tá? Qualquer coisa, muito cansado, que nem Gideão, cansado, mas perseguindo. E é isso aí, cansado, mas perseguido. Seja valente, ser valente. Deus é contigo. Deus abençoe.